Bom dia, papada. Bom dia a todos que estão acompanhando a partir de agora o Papo Online pela TV Papo by Bitcom. Hoje é sábado, 24 de outubro de 2020. Estamos chegando à nossa 26ª edição do Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom, que tem produção e reportagens do Ivan Sgaraboto, o cinegrafista Leandro Moré, edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, o departamento comercial com o Ivo Menegola e o Conrado Ranque, a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani, o gestor é o Kleberson Portela. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Alô, papada, não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Se liga neste papo. Quero saudar aqui o nosso convidado deste sábado, Péricles da Costa, coordenador do projeto de captação de atletas do Esporte Clube Juventude. Péricles, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Marcos. Bom dia ao pessoal da técnica. Bom dia, torcedor Papo. Satisfação em estar conversando novamente contigo, principalmente a respeito de captação, que esta é uma função que eu adoro fazer e onde eu me achei. Eu sempre fiz captação quando trabalhava como treinador e hoje estou especificamente na captação. A satisfação muito grande de estar falando. É um trabalho importantíssimo que é desenvolvido pelo Esporte Clube Juventude. Juventude recebeu o certificado da CBF, categoria A, como clube formador. Isto foi em janeiro de 2013, eu acho mais precisamente no dia 15 de janeiro de 2013, o Juventude recebeu essa ótima notícia. E como formador, como tal, né, tem revelado grandes jogadores para o futebol brasileiro, para o futebol do exterior e jogadores que foram formados aqui e que também tiveram participação na seleção brasileira, inclusive disputando Copa do Mundo. Então o trabalho é realmente importantíssimo e muito interessante esse trabalho desenvolvido pelo Juventude, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, foi aprimorando ainda mais. E quando chegou a chancela da CBF, bom, aí foi a cereja do bolo que estava faltando para a consolidação desse trabalho de captação de atletas. Como é que é desenvolvido esse trabalho no Juventude, Péricles? A captação, Marcos, eu costumo falar assim que é uma coisa muito simples para quem trabalha com futebol, né? A gente tem algumas dificuldades, porque a gente já trocou uma ideia sobre isso. Todo o pai acha que o filho pode ser jogador, todo empresário acha que tem um Messi toda hora na mão, que tem um Cristiano Ronaldo. A realidade não é essa. A realidade é tu descobrir aqueles talentos que tenha a chamada tomada de decisão mais apurada, e é uma coisa que não é difícil, embora as pessoas achem que é muito difícil tu avaliar um menino aí, que a gente, dentro da captação, tu avalia jogadores de 10 anos a 23, 24, a gente está sempre de olho em todos. Claro, quanto mais alta a idade, as dificuldades aumentam justamente por essa concorrência que existe. Mas é uma coisa que para quem está no meio, para quem trabalha, é uma coisa até certo ponto simples. Claro que existem muitas cobranças, muitas pressões, mas é uma coisa boa de se fazer e não tão difícil como alguns acham. Pois porque tu tem que ter o olho clínico, né? Tu quer dizer, como é que é feita essa observação e quais são, assim, como é que é essa observação? Porque às vezes tu vai para uma determinada cidade, né, Péricles, ou aqui mesmo, vamos dizer aqui na região, ou até aqui em Caxias do Sul, às vezes tu não tem muito tempo para fazer aquela observação assim mais criteriosa, mais bem avaliada, assim, né? E vocês têm que ter essa ótica de uma observação rápida e saber exatamente o que aquele atleta vai poder assim render para o clube, né? Na verdade, a gente tem que estar bem atualizado com relação aos grupos que a gente tem dentro do clube, né? Aos grupos de competição, né? Então eu procuro estar ao máximo junto com os meninos, principalmente de 15 a 20 anos, que é onde eu tenho que atuar mais, mas também às vezes acompanho na escolinha. E a partir disso eu sei o que a gente precisa, o que a gente não precisa, embora eu sempre digo assim, que a gente precisa de jogador bom, né? Hoje em dia acabou aquela função de que o jogador só joga numa posição. O jogador não tem mais posição, o jogador tem função. Vocês veem todo dia os treinadores usando, às vezes no próprio jogo,
um jogador que atua em 3 funções no mesmo jogo. E os treinadores estão atrás disso, esse tipo de jogador. E dentro da seleção natural, os que vão se destacando mais, né, é os que vão ficando. O futebol, o funil vai apertando cada vez mais, a procura é muito grande, basicamente pelo capitalismo que se transformou o futebol, né? Todo mundo quer revelar um jogador, todas as equipes investem muito em categoria de base. Eu costumo dar o exemplo assim, ó, agora há pouco tu mencionou que o Juventude revelou vários jogadores, e revelou mesmo, bastante. E hoje ainda o Juventude está com uma política diferente, uma filosofia implantada pelo Pioner, pelo presidente, pelo Valtinho, pelos diretores. O Juventude hoje tem jogador de base de 10 a 20 anos, em quase todos os clubes da Série A do futebol brasileiro, né? Quer dizer, os clubes que são formadores estão vindo pegar no Juventude, buscar no Juventude. Claro que para isso existe uma negociação, existem algumas normas, mas é uma filosofia nova do clube que botar um jogador no Flamengo, botar no Grêmio, no Inter, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, Bahia, todos esses clubes o Juventude tem jogador e faz parte dessa filosofia nova, né? E quanto à avaliação, que a grande dúvida que o pessoal sempre tem é o que se avalia. Se avalia basicamente a chamada tomada de decisão. É isso. Seja um jogador de 10 anos de idade, seja um jogador de 20. Na hora do embate, na hora do confronto, 1 para 1, qual a opção que ele toma? O cara que dá eu dou uns exemplos bem claros. O cara que na hora da dificuldade dá um passe entre 2 zagueiros, entre um zagueiro e um lateral, né, e na hora que ele tá com marcação dupla em cima, é diferente do cara que a gente vê muito, que não erra um passe no jogo, mas pega 10 bolas, toca pro lado aqui pro cara que tá mais perto, de 5 metros. E como também tá muito em moda os dados do final do jogo, o número do final do jogo, pô, fulano pegou 15 bolas, errou um passe. Mas aí tu vai olhar, ele deu 14 aqui do lado, aqui, né? Isso não é interessante. Daqui a pouco é preferível aquele cara que não tem medo de correr o risco de errar, mas que no momento que ele acerta, eu até acho que o Juventude deu um grande exemplo agora nesse jogo contra o Avaí, né? Os passes, já no puxada do contra-ataque, o passe na frente, o passe, né? Os movimentos, deslocamento. E é isso que a gente observa numa avaliação, né? Um chute diferente, um cabeceio com uma mecânica de cabeceio, né? Porque todos os fundamentos do futebol exigem uma certa qualidade, não adianta, não é o fato de tu ficar repetindo na escolinha, e o pessoal fica ali, vai na escolinha e fica repetindo. Pô, o cara tem que ter além do dom natural, claro que o treinamento sempre é importante, aperfeiçoa, com certeza, mas é fundamental alguma coisa que seja inata já, e isso nasce, não. A gente não faz um jogador, eu sempre digo isso. Eu tô desde 96, antes já trabalhava com escolinha. Eu já tive vários jogadores que, pô, treinavam demais. Os caras, a gente tinha que segurar eles para não treinar e, no entanto, jogador que jogou só no interior. Então, às vezes, né, o pessoal acha, não, porque é só repetir. Não é assim. Tem que nascer com um pouco de dom e depois trabalhar, treinar. E isso eles conseguem muito também. Eu oriento muito a garotada quando vem fazer a avaliação, aonde a gente vai, que a gente sempre conversa com eles, que joga em campeonato. O campeonato dá muito essa base, sabe, do confronto, da dificuldade de ter ali os torcedores reclamando, o erro da arbitragem, né? O jogo é que dá isso, o jogo decisivo, o jogo com pressão. E quanto mais cedo os meninos começam, mais cedo também poderá vir o resultado para eles. Uhum. Eu quero falar aprofundar um pouquinho mais essa questão dos critérios para a seleção, Péricles, porque o futebol, eu não sei se ele evoluiu ou involuiu no que se refere à questão cognitiva, né? A questão de leitura de jogo, né? Da parte tática. Isso também pesa para vocês que avaliam? O futebol, ele mudou, Marcos. Eu acho que evoluiu em algumas coisas. Não tanto como se diz. Pô, tu assiste, por exemplo, ali no Juventude, tu assiste uma palestra de um treinador hoje, é muito diferente do que era quando eu era treinador, há 20, 25 anos atrás. É muito diferente. E eu acho que até mesmo a tecnologia tem ajudado muito. Hoje em dia, um jogador do Sub-15 do Juventude, ele recebe uma preleção em casa. Via WhatsApp, os treinadores estão sempre passando marcação, tudo, bola parada, deficiências da equipe adversária, por onde tu vai ter que atacar. Os caras recebem tudo hoje, então, e assim, ó, e o que eu também acho que evoluiu, até mesmo, às vezes assim,
tipo assim, o tamanho de um jogador. Eu acho que, embora o pessoal ache que a gente dê muita bola pro, né, que seja tão importante a altura, né, o jogador tem que ter velocidade, tem que ter força, e depois, com todos esses trabalhos técnicos, o cara vai evoluir, com certeza. O que acontece é que algumas pessoas, às vezes, porque o jogador é baixinho, não pode jogar. Pode jogar dentro de uma determinada função, ele vai jogar. Né? E alguns confundem. Se eu puder te contar um exemplo que eu tive a semana passada, eu tive uma situação com um pai assim, ó. Normalmente não tenho mais discutido com um pai assim, trocado, mesmo que seja trocado ideia, porque tu nunca convence o pai, né, cara? Mas um pai assim, ó, eu até tenho ali no meu celular ali. O filho dele tem 1,80 m, é goleiro, tem 15 anos. Ele, mas só tem 15 anos. Mas nós temos já o goleiro no Juventude de 1,90 m com 15 anos. Então essa seleção natural, né, nós vamos trabalhar com os de 1,90 m, de 1,87 m, porque a gente tem à disposição. E eu digo para ele assim, ó, o teu filho tem que continuar trabalhando, treinando, e vamos ver o que vai dar futuramente. Pode ser que realmente ele cresça, mas hoje nós temos... Então isso acontece muito. Dentro daquela seleção natural que existe, a gente vai trabalhar com os jogadores que a gente acha que tem mais possibilidade de chegar. Né? Mas aí, porque eles usam o argumento assim, não, mas o Tafarel tinha 1,83 m. Eu digo, o Tafarel tinha 1,83 m. Assim como o Félix tinha 1,76 m, o Barbosa em 50 tinha 1,74 m. Então, nesse tipo de situação, né, eu acho que as coisas evoluíram mesmo. Porque daí tu trabalha o mais alto, Hoje em dia, o pessoal... Se tu olhar um jogo de profissional, que se trabalha a bola parada, aí tu vai ter um goleiro, por mais ágil que seja, ou um zagueiro baixo, vai criar dificuldade. Então, nesse tipo de situação, eu acho que as coisas evoluíram de uma certa maneira. Agora, claro, daqui a pouco tu pega o jogador com uma estatura menor para jogar no ataque. Hoje está muito em moda jogar os beiradinha que os treinadores chamam, né? Então, jogar pelo lado, jogar numa lateral, ou mesmo numa segunda linha. Então, essas coisas eu acho que... E a própria capacidade da parte técnica, treinador, preparador físico, preparador de goleiro, uma função fundamental que hoje todas as categorias têm. Eu acho que nessa parte evoluiu bastante. Tem mais trabalho específico de cada... Então, nessa parte, eu acho que evoluiu bastante. Claro. Muito bem, nós estamos com o Péricles da Costa, que é coordenador da captação de atletas, do projeto de captação de atletas do Esporte Clube Juventude. Estamos com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom, para a internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga, Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do Clube Papos e Jaconeiros. Vocês são os nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais. Você falou em função e posição, que hoje em dia não tem mais posição, tem mais função. Mas, por exemplo, a dificuldade de achar um lateral direito, por exemplo, a dificuldade de achar um meia tradicional, clássico, tem essas dificuldades, o Péricles? Isso existe, Marcos, por incrível que pareça, e a gente vê quando não é só nós que estamos procurando, que os outros captadores também estão procurando, né? Hoje, por exemplo, a gente vive uma situação assim, ó. Por exemplo, goleiro 2004, nascido em 2004. A gente tem tido dificuldade. Não sei porquê, não sei explicar porquê isso. É uma questão de safra, sei lá. Os outros clubes andam atrás de meias, né, o clássico meia, né? A gente procura demais um meia de ligação, um meia, assim como nós temos o Renato Cajá hoje ali no Juventude. Na base a gente tem tido dificuldade, assim como as outras equipes também têm tido. Então, às vezes existe, e aí a gente tem que se adequar, né? Tem que, de repente, pegar um atacante do lado, colocar no meio, mas a gente procura muito por algumas funções específicas assim, e tem alguma dificuldade às vezes. Né? A gente não fala, geralmente, quando a gente vai fazer a avaliação, que tem ali 100, 200 meninos, a gente não fala, porque assim, ó, se tu chegar num lugar aí que tem 200 meninos para olhar, tu falar que tu tá com dificuldade de lateral direito, tu pode ter certeza que vai aparecer uns 25 lateral direito ali.
Então a gente tem que ter a sensibilidade de ir olhando, vendo as qualidades de cada menino e quem sabe, porque às vezes os treinadores também mudam muito e acertam. Às vezes, pô, esse jogador tá jogando de volante, mas ele pode ser um lateral. A gente tem vários casos no profissional que acontece. E até isso mesmo da função. Mas seria bom que eu tivesse alguma coisa assim parecida com o Zico, assim, de vez em quando, né? Mas tá complicado, tá um pouco mais difícil. Em algumas. E às vezes é uma questão da safra mesmo, da época, daqui a pouco. A gente espera que daqui a pouco comece a aparecer, né? Uhum. Bom, nessa questão da observação, do tempo de observação, como é que é feita essa observação, tu já até falou, mas em que momento o atleta vem para o Juventude em definitivo? Na verdade, assim, ó, o que acontece, ó, existe casos e casos, né, Marcos? Agora mesmo, tu imagina que pro Sub-23, agora a gente está avaliando só jogadores indicados por empresários, jogadores que saem de um clube, porque agora existe uma troca de cadeiras muito grande agora. Após pandemia aí sobrou muito jogador. Na base também, porque teve algumas equipes que fecharam seu departamento de base, né, no Brasil inteiro, e os jogadores rodam muito. Por exemplo, vou te dar um exemplo, a gente promete uma semana de avaliação para os meninos aqui agora, para o 23, que é o que a gente está ativo hoje, né? O nosso 20 tá parado ainda, porque a gente não sabe o que vai jogar, nem a Copa São Paulo tá, 17 está parado, o 15 está parado e as escolinhas estão paradas. Então, apareceu um zagueiro que é titular no 23, chamado Alessandro, ele veio, treinou um dia com nós, no outro dia nós fizemos um contrato profissional com ele. Então, mas é um jogador que tinha jogado 7 anos no Figueirense, o Figueirense investe bastante, categoria de base, então ele já tinha um laço, já tinha uma base boa já. Então pode acontecer. Nós temos um grande exemplo que é o Taylor, no centroavante 2003, que está aí, que ele foi para a Copa Santiago, estava aqui em Taquari, 3 anos jogando ali no Pinheiros Dutra, que é uma escola que trabalha há muitos anos. Dali veio o Thiago Silva, né, outros jogadores. Teve o zagueiro, o gaúcho, não lembro o primeiro nome dele, também saiu dali, Neto veio de lá. Então, e aí o Taylor estava ali, o Dutra pediu para ser avaliado aqui. E o que acontece? Existe diversas maneiras de se avaliar. Tu mesmo já acompanhou o nosso trabalho. Nós temos avaliações abertas ali, porque a procura é muito grande. Então, a cada 2 meses, não agora com a questão da pandemia, a gente faz a avaliação, já tiramos o jogador dessa avaliação aberta. Existem essas indicações, existem os meninos que eu vou fora ver. A semana que vem vou estar no Rio de Janeiro, vou estar em Curitiba. Os meninos que eu olhar lá, provavelmente no início do ano 2021, vão estar ali para ser avaliado, 1 semana, 2. Daqui a pouco, se a gente não chega a uma conclusão e tiver que deixar 1 mês, 2 meses, cada caso é um caso, né? A gente tem que ter até porque o clube tem um custo muito grande para manter isso. Então tem que ter uma sensibilidade muito grande para realmente ficar com quem a gente acha que vai dar o resultado. Troço bem profissional, não existe apadrinhamento, né? Eu sempre digo assim, ó, os pais comentam, para jogar num grande clube, isso não é só no Juventude. O jogador é uma mercadoria hoje. Né? Essa é a realidade, é um produto do mercado. Se eu ficar com o fulano porque é filho de ciclano, mas eu vou ser cobrado pelos meus diretores, porque não poder, o custo para manter um guri ali dentro ele é alto. Né? Se é um menino abaixo aí de 16 anos, quando não tem contrato, o Juventude funciona como o pai e a mãe dele. Né? Existe normas, existe leis, conselho tutelar, então o custo para te levar um guri até o profissional, ele é alto. Por isso tem que trabalhar só com aqueles que tu acha que vai dar o retorno futuramente. Né? Às vezes o pessoal acha que pode, bota ali e fica ali, né? É muito alto para manter. Então nós temos que trabalhar com aquilo que a gente acha que vai chegar, que vai jogar no nosso profissional, que vai daqui a pouco ser vendido futuramente, para que o clube invista em estrutura, em um time melhor, essas coisas assim. Nós estamos com Péricles da Costa, que é coordenador da captação de atletas do Esporte Clube Juventude, no papo online deste sábado para internet e fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Bom, o jogador, o atleta, ele é avaliado, ele é observado, avaliado e daqui a pouco, ok, tá na lista. Quais são as condições que o Juventude oferece para esse atleta, Pérez? É aquilo que eu te falei agora há pouco, do exemplo que eu dei do Alessandro, esse zagueiro chegou para o 23. Tudo vai depender do rendimento do menino, Marcos.
né? Eu falo muito pros garotos. Até uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, cara, que não é só eu que avalio. Eu faço aquela filtragem grossa, aquela primeira, mas depois é os treinadores nas categorias, nos trabalhos do dia a dia. E depois, claro, eu sempre dou a minha opinião, mas não sou só eu. Então, as condições, tudo o que fala por eles é dentro do campo, o que eles mostrar ali, e claro, aquela parte que é inerente, que é disciplina, coleguismo, aquelas coisas, tudo conta. Mas eu te dei o exemplo do Taylor e dei do Alessandro, né? Tem jogadores que às vezes ficam um mês ali treinando, sendo testado, sendo observado, aí ao final, se o clube vê uma perspectiva para que ele seja titular, vai fazer uma proposta para o empresário dele, para o pai dele, numa condição. Daqui a pouco, nós vamos dar mais 6 meses, e às vezes o pessoal aposta, acredita na estrutura do clube, segura o menino ali, ainda continuando sendo observado numa competição, Então, tudo depende do que o menino mostrar dentro das 4 linhas. Ali é que ele vai adquirir o que o clube vai proporcionar a ele, já se vai ser rápido, se vai ser a médio prazo, se vai ser a longo prazo, mas tudo ele tem que mostrar dentro das 4 linhas. É aproveitamento juntamente com a parte disciplinar, essas coisas aí. Claro. O Juventude trabalha com que mercado nesse projeto de captação? Aqui em Caxias, região, fora do estado, já me parece que até tinha uma ideia de buscar até, de repente, jogadores até aqui em países da América do Sul. Como é que está isso? E é esse mercado mesmo? Vocês trabalham em todo o país? Basicamente é a nível de Brasil, né? O Brasil inteiro. Norte, Nordeste, vem quando eu pego uns calor lá pro Norte, pro Nordeste, bem, né? E porque na verdade a gente tentou, o ano passado a gente tentou trazer alguns meninos aí de Uruguai, os países mais próximos aqui, Uruguai, Paraguai, mas a lei, existe algumas coisas que eu nem entendo muito essa parte, que essa parte é com o Lúcio, que é o nosso gerente, então, perante a lei a gente tem algumas dificuldades na hora de profissionalizar o menino aqui, né? E seria um mercado ótimo, né? Eu sei que tem algumas equipes da Série A que trazem alguns meninos, eles trabalham já a nível de sub-20, né? Então aí já faz um contrato profissional mais longo, algumas coisas assim. Agora nós andamos no Brasil inteiro atrás de meninos, assim como andam todos os outros clubes. Eu sempre dou um dado bem interessante, que no Juventude, na verdade, eu sou o coordenador, quem viaja bastante sou eu. O Juventude tem excelentes profissionais no comando das equipes que me ajudam muito na hora da avaliação, mas essa função que eu desempenho no Juventude, o Atlético Paranaense tem 20 pessoas fazendo. O Grêmio tem 10, o Inter tem 10, só para te ter uma ideia do que é a procura e o quanto que o pessoal investe nisso e a importância da captação. E a gente procura no Brasil inteiro, é bem simples, né? Nessa parte de logística, normalmente quem organiza para que eu vá, eu vou estar indo no Rio de Janeiro a semana que vem. Quem organiza é uma empresa de Curitiba, né? Uma empresa parceira da LA, que a LA tem apoiado bastante a Juventude e já apoia desde a Série C. E aí eu vou lá, observo os meninos, né? Sem pressão nenhuma, não existe isso, né? Eu já trouxe para essa empresa de jogadores do Mato Grosso, eu trouxe de Curitiba mesmo, eu trouxe do Pará. E aí depois, claro, daí a negociação daí é com o clube, é a diretoria e os empresários, porque eles têm um custo bem alto para que a gente vá até esses locais. A gente, né, viaja, sabe, hoje, pós-pandemia está mais difícil ainda, viagens mais caras, então o pessoal também tem um custo e é muito justo que no momento depois da negociação dos meninos, a partir do momento que o menino vem para cá, e seja aprovado aqui, porque aqui é uma segunda, né, uma segunda avaliação aqui no meio dos grupos, aí que os caras também sejam recompensados pelo investimento que eles fizeram. É um troço que é uma parceria bem interessante, boa para o clube e boa para as empresas que organizam. Certo. Como é que é conviver com a concorrência com os grandes clubes? É por isso que eu estou achando muito interessante, né, Marcos, essa filosofia que o Juventude tem tido em ceder os nossos jogadores aos grandes clubes, né? Porque daí até diminui um pouco. Eu sou de uma outra época que eu era treinador aí que, tu ia jogar contra eles daqui a pouco, na segunda-feira, e claro que também hoje a gente tem mais respaldo com as leis, né? Existem contratos até para meninos de 12 anos.
né? Claro que é um troço que não prende tanto, prende por um ano, aí de 14 a 20, tu já tem o contrato de formação que já prende por 3 anos, aí de 16 a 20, se tu fizer o contrato profissional, já pode prender de 3 anos. Então também tem isso, né? E os clubes formadores, também existe né, a CBF também tem um livrinho de normas ali que tem que seguir. Então, isso diminuiu bastante, hoje tem mais negociação do que existia. Uma vez eles usavam muito a tática, né, de mandar pede lá para um torcedor ligar para o pai do menino e daqui a pouco o guri jogava contigo no domingo ali contra qualquer clube aí da Série A, porque o Juventude sempre participou muito de torneios a nível nacional. O Juventude joga Copa São Paulo, Copa BH, Laranjal Paulista, Santiago. Então, daqui a pouco, na segunda-feira, o guri estava lá, já não estava mais aqui. Hoje não pode mais isso. E existe uma relação também de... Os próprios captadores, né, eles rodam bastante. Daqui a pouco, o captador do Corinthians é o que trabalhava aqui no Juventude. O do Inter trabalhava aqui no Juventude. Então, aí, muitos profissionais, os caras formados, né? Então, acabou aquele negócio só do... Claro que o ex-jogador é fundamental, ele é importante, mas o cara que... Não, hoje existe uma preparação, existe uma formação para todo mundo, e aí existe um diálogo maior também, então geralmente as coisas têm se resolvido com negociações, né? Mas já foi bem mais difícil. Nesse ponto também está melhorando, está evoluindo também. E tem aquele detalhe que o garoto, muitas vezes, ele, quando está num clube médio, ele olha, não, eu quero jogar num grande clube e tal, mas diante dessas novas normativas, das leis que protegem hoje o clube, né, mais do que em outros tempos, isso me parece que ficou mais difícil agora, né? Quer dizer, o atleta sabe que está jogando aqui no Juventude e que não vai para o Santos, não vai para o Grêmio, não vai para o Inter, não vai para o Corinthians. Menos que ele sabe que ele vai... Tá parecido com... Você vai ver o Juventude no profissional hoje, existe um assédio em cima de vários jogadores do Juventude, né? O pessoal quer por empréstimo. Não, o Juventude não vai emprestar. Se for na base, o troço está parecido assim também. Não como no profissional, mas já existe essas normas, existe algumas leis, algumas coisas que está protegendo. E justamente isso foi um passo importante da CBF, né, de fazer os clubes formadores, porque não pode mais existir aquela garimpagem ilegal. Isso aí acabou. Né? 100% nunca acaba, porque sempre o pessoal encontra algum jeitinho. Mas o Juventude também segura muito seus meninos também pela condição que o Juventude fornece. Né? Claro que nós temos dificuldade pelo relacionamento, né, pela estrutura que o Juventude fornece para os meninos, né? Estrutura de campo, de comissões técnicas, que é uma coisa fundamental. Tu ter um preparador bem formado, tu ter um preparador de goleiro, tu ter uma rouparia, sabe? E às vezes tem clubes da Série A que não tem a condição que o Juventude dá também. E os pais, os próprios empresários enxergam isso também, né? Essa condição que o Juventude tem de revelar, a todo momento revela um jogador para o futebol brasileiro, também eles apostam nisso, né? E algumas coisas que em alguns outros clubes tem, principalmente a nível diretivo, aquelas confusões, o Juventude bem menos, bem menor, então isso também fortalece o Juventude para que os meninos queiram ficar no Juventude. Para a gente finalizar, Pérez, as dificuldades nessa temporada atípica, né? Também, claro, em função da pandemia, e que certamente, né, teve reflexos aí nesse trabalho de vocês. Com certeza, Marcos. A gente tem certeza que o clube foi prejudicado e os meninos, eles perderam um ano de trabalho praticamente, né? A gente joga vários campeonatos durante o ano, né? E final de ano, janeiro, ali esse campeonato de férias que tem, esse campeonato a nível nacional, que é fundamental para a formação, porque a cada final de ano eles avançam uma casa, né? Avançam uma categoria. Esse ano eles não trabalharam, né, cara? Por mais que os preparadores físicos orientassem eles em casa a fazer o trabalho, mas não é a mesma coisa. Então, realmente é um ano que a gente vai ter que compensar, né, nos próximos anos aí. Foi prejudicial, mas prejudicial para todo mundo, né? Eu acho que todos os clubes a nível mundial tiveram essa dificuldade. O Juventude não é diferente. E nós vamos ter que recuperar depois, né? Compensar depois, com mais trabalho, quem saiba, com mais... E também uma coisa boa hoje que a gente tem os meninos muito conscientes também, né? Normalmente eles, orientados pelos seus empresários, pelos seus pais, sabem que tem que dar um pouquinho mais para compensar esse tempo perdido, e a gente vai conseguir com certeza. Tá certo. Pérez, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela tua disponibilidade
de vir aqui na TV Papo by Bitcom e participar do Papo Online. Boa sorte, né, nessa sequência de trabalho aí, porque vou repetir, né, é um trabalho muito importante que faz o Juventude já de muito tempo e que tem reflexos muito positivos. Parabéns pelo trabalho e boa sorte na sequência. Muito obrigado, Marcos. Tu sabe que a gente já tem uma boa amizade desde a época da Rádio Caxias, e eu, aonde me chamar para falar de futebol, falar de categoria de base, eu vou estar sempre à disposição. Parabenizar vocês aí pelo trabalho de vocês e agradecer a oportunidade, e estamos aí. Tá certo. Péricles da Costa, coordenador do projeto de captação de atletas do Esporte Clube Juventude aqui no Papo Online deste sábado. Para a internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. E, claro, a papada, jaconeiros, vocês não esqueçam de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Bom, nós ficamos por aqui com o Papo Online, mas eu quero dizer que amanhã às 6h15 da tarde o Juventude enfrenta o Figueirense pela Série B do Campeonato Brasileiro, com cobertura da TV Papo by Bitcom. Bom, a nossa equipe do Papo Online, produção e reportagens do Ivan Esgaraboto, cinegrafista Leandro Moré, a edição do Telo Gianni e também da Sofia Soares, o departamento comercial do Ivo Menegola e do Conrado Ranque, a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani, o gestor é Kleberson Portela. Muito obrigado, em nome de toda essa equipe, muito obrigado pela sua audiência. O Papo Online fica por aqui, volta no próximo sábado. Não esqueça, amanhã tem o Verdão em campo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um ótimo final de semana a todos. Tchau. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito.